Oi pessoal, esse não era o vídeo que eu esperava fazer na sequência, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Hoje é dia 4 de julho de 2022 e eu tive um aborto espontâneo no mês passado, dia 2 de junho. No vídeo anterior eu contei como eu descobri a gestação, os detalhes, os sintomas, quais foram os sintomas. Eu descobri antes do atraso e o aborto foi com 7 semanas. Exatamente no dia que eu completaria 7 semanas, eu expeli o saco gestacional. Esse vídeo não vai ser, acredito que não vai ser tão objetivo quanto o anterior, porque eu vou colocar todos os detalhes, o máximo de detalhes que eu conseguir lembrar. Eu fiz umas anotações para tentar não esquecer, porque eu espero que ajude alguém que esteja passando por essa situação. Eu pesquisei muito, assisti muitos vídeos, li muitos relatos na internet e isso me ajudou muito. Me ajudou demais eu me recuperar mais rapidamente na questão emocional. Hoje eu estou muito bem, graças a Deus, graças à minha família, amigos e tudo que eu comecei a estudar e pesquisar já enquanto tudo acontecia. No final eu vou dizer mais objetivamente o que me ajudou, algumas dicas, de repente ajude vocês. É um processo que dá muito medo, pelo menos comigo eu tive muito medo em vários momentos, medo por motivos diferentes e graças a Deus tudo aconteceu naturalmente. Eu vou contar pra vocês, vai ser um vídeo longo, vocês podem acelerar. Eu vou ver se eu coloco em tópicos no primeiro comentário para facilitar quem tiver com pressa, quem estiver passando por isso, que às vezes a gente quer informação mais rápida, mas eu vou deixar também como um registro para mim, então por isso eu quero colocar o máximo de detalhes que eu lembrar. Bem, então no dia 8 de maio, como eu contei no vídeo anterior, no dia 8 de maio, no dia das mães, eu descobri a gestação. No mesmo dia a gente já contou para a família toda, de longe, de perto. Todo mundo ficou sabendo nesse dia. Logo já coloquei na internet. Eu acho que eu não vou chorar nesse vídeo não, mas não sei. Só que no mesmo dia à noite ou no dia seguinte, não me lembro agora desse detalhe, toda essa alegria já começou a virar preocupação para mim. Porque na sexta-feira, antes, no dia 6, eu precisei fazer 2 raios-x no meu joelho. E gestante não pode, até então eu não sabia. Gestante não pode fazer raio-x. Eu tinha feito um teste na semana, alguns dias antes do raio-x, tinha dado negativo, eu não estava com sintoma nenhum. Nada que me alertasse para o fato de estar grávida. Mesmo sabendo que eu não estava me protegendo, eu jurava que não estaria grávida nesse mês. E fiz o raio-x, eu precisava trabalhar, estava com o joelho estalando muito, sentindo dor. E fiz e fiquei tranquila em relação a isso. E 2 dias depois, por causa da minha mãe, que eu ia tomar o remédio para o joelho, decidi fazer o teste e deu positivo. Nem lembrei muito bem na hora dessa questão do raio-x e tal. E aí
Como eu disse, eu não sei se foi no mesmo dia à noite ou no dia seguinte, não me lembro, que eu pesquisei sobre o raio-x na gestação. E aí começou o desespero no meu coração. Eu fiquei muito angustiada. Na segunda eu já fiz o exame, o beta-HCG, que confirmou e eu não conseguia me entregar mais na felicidade do momento. Eu estava com medo de ficar feliz e acontecer alguma coisa. Marquei uma consulta alguns dias depois, não estou me lembrando agora. E a minha esperança era que nessa consulta o médico de alguma forma me acalmasse. Mesmo eu já sabendo de todo o risco, eu estava na ideia de que ele poderia me acalmar e eu curtir a gestação menos preocupada. Só que foi o contrário disso. Durante a consulta, eu já comecei a chorar, o jeito que ele falou, que eu nem quero lembrar aqui agora, as frases que ele usou, e eu saí pior do que eu entrei, e a angústia aumentou demais. Eu chorei o tempo inteiro aquele dia. Desculpa eu não ficar olhando muito pra câmera, eu não tenho esse hábito, é meio estranho pra mim ainda. Eu fico aqui falando e olhando uma floresta que tem aqui. Eu acho que vai ser mais tranquilo pra mim. Ele tinha passado ácido fólico com ferro, uma transvaginal para eu fazer depois de 2 semanas, prescreveu remédio para dor de cabeça, se precisasse, remédio para cólica e remédio para enjoo. E aí, estava tão para baixo nesse dia que eu nem fui comprar esse remédio. Eu precisava ir para casa, estava chorando demais. E minha mãe, minha irmã, meu marido tentando me acalmar, né? Me mostrando pesquisas. E eu fiquei mal aquele dia inteiro, o resto daquele dia. Mas à noite eu orei a Deus e pedi que Ele colocasse paz no meu coração. Pedi que Ele fizesse o que fosse melhor para esse bebê, o que fosse melhor para mim, que se fosse para essa criança sofrer com algum problema de saúde, se fosse para ela sofrer por eu não saber lidar com isso, que ele interrompesse a gestação, que ele fizesse o que fosse melhor, que fosse a vontade dele na minha vida. E entreguei totalmente a gestação, aquele bebê nas mãos dele, a minha vida. E pedi por último que se fosse da vontade dele, que ele me desse um sinal no dia seguinte. E a partir daquela oração eu fui dormir e no outro dia eu já acordei completamente diferente. Entreguei nas mãos de Deus e fui viver minha gravidez, tentando não pensar mais nisso. De vez em quando vinha o pensamento ainda, vinha uma lembrança. Eu não conseguia me imaginar com barrigão, não conseguia imaginar com o bebê nos braços. Não sei se era esse medo de me apegar e acontecer alguma coisa. Mas eu estava vivendo o dia a dia e curtindo a gestação no dia a dia, sem fazer muitos planos nesse início. No dia seguinte, então, eu acordei e fui na farmácia, aqui perto de casa. Fui comprar os remédios que precisava, bem mais tranquila, graças a Deus.
Fui na primeira farmácia, não tinha. Aí fomos em outra. Meu marido ficou no carro porque estava difícil de estacionar. E eu desci rapidinho, fui na outra. E eu tava na fila. Eu já tinha esquecido que eu tinha pedido um sinal. E fiquei na fila esperando para pagar. Só tava um caixa funcionando. Aí a pessoa que estava na minha frente foi ser atendida e uma outra atendente entrou no outro caixa, no outro guichê, e eu fui. E enquanto ela pegava o medicamento, aí eu olhei pro lado assim, tinha uma plaquinha. Vai ficar tudo bem. Um coraçãozinho embaixo. Era uma plaquinha da época da questão da pandemia, mas naquele momento que eu li, eu peguei para mim como sinal. Na oração, eu pedi o sinal, que ele me desse um sinal que tudo ficaria bem. E quando eu vi essa plaquinha, vai ficar tudo bem, com o coraçãozinho, eu senti que era o meu sinal, eu peguei como meu sinal. Só que eu não peguei como sinal de que tudo correria bem com a gestação e eu teria um bebê saudável e tudo daria certo. Eu peguei como sinal, vai ficar tudo bem, de um jeito ou de outro, que ele faria o melhor para nós. Ali, a partir desse momento, eu comecei a viver a gestação, a fazer planos. Nas últimas semanas eu já estava planejando chá revelação. A gente já tinha ganhado vários presentinhos. Até carrinho de bebê. Gente, esse vídeo vai ser mais longo do que eu imaginava. Então, decidi aguardar então essas 2 semanas para fazer a ultrassom e já comecei a pesquisar, a procurar outros médicos, porque definitivamente naquele eu não voltaria nunca mais. E estava muito difícil de encontrar médicos que me atendessem logo. Eu queria logo uma obstetra para começar o pré-natal de fato e ficar comigo até o fim. E as consultas que eu consegui marcar foram para 2, 3 semanas depois. E eu marquei, tava aguardando e vivendo. Esqueci aquilo, deixei pra lá. Bem, agora eu vou começar a ler minhas notinhas aqui, porque senão eu vou ficar perdida. No dia 8 de maio, eu descobri a gestação, 2 dias antes que seria o dia da minha menstruação. No dia 9 de maio, eu fiz o beta-HCG, que confirmou a gravidez. No dia 17 de maio, eu tive um pequeno sangramento, só uma sujeirinha mesmo, mas aquilo já me preocupou. Fui na emergência, e a médica fez o exame de toque, disse que o útero estava fechadinho, que provavelmente esse sangramento era do útero se expandindo e que não tinha muito o que fazer, porque estava muito no início. Eu estava com 4 semanas e 5 dias. Expliquei para ela que tinha uma ultra transvaginal agendada na semana seguinte, se eu não me engano, na semana seguinte. Aí eu fui para casa, não tive mais sangramento depois daquilo. Nesse dia eu tinha feito um beta, eu estava fazendo beta toda semana, para eu ficar mais tranquila e acompanhar a gestação, acompanhar o HCG subindo, né, para eu ficar mais tranquila. Eu tinha feito um naquele dia, pela manhã, e o resultado só sairia às 18 horas. E nesse momento que eu fui na maternidade, na emergência, ainda não tinha saído o resultado. E eu disse isso pra ela
E a médica falou que o resultado então teria que estar acima de 1.500 e que estando acima desse valor de 1.500, eu poderia fazer a transvaginal na semana seguinte. E se estivesse abaixo de 1.500, eu deveria procurar um médico para ver se estava evoluindo direitinho ou se estava com algum problema. E aí, mais tarde, chegando em casa, o resultado saiu, foi um alívio imenso. O valor deu quase 4.200, 497. E aí eu respirei super aliviada, fiquei tranquila. E tudo seguiu tranquilamente até o dia 22 de maio, quando eu tive mais um sangramento, discreto também. E a médica tinha me orientado a voltar só se fosse um sangramento forte e constante, ou se eu tivesse com dor. Como foi só um sangramento discreto, eu continuei em casa, não fui, até pensei em ir, mas segui a orientação dela. E aí eu fiquei tranquila, observando, atenta. Desde o primeiro sangramento, eu já não estava fazendo esforço, praticamente meu marido estava fazendo tudo. Meu marido estava fazendo tudo que fosse pesado. E depois desse segundo sangramento também não tive mais nada, foi só aquele sangramento. E era aniversário dele nesse dia. E ele fez tudo, limpou a casa, organizou tudo. Minha transvaginal estava marcada para o dia 31 de maio. Foi o dia mais próximo que eu consegui, num lugar confiável. E no dia 27 de maio, eu decidi fazer mais um beta, para ver como que estava evoluindo. Eu estava com 6 semanas e um dia, e acreditando que seria um resultado aí, sei lá, acima de 10.000, no mínimo. Porque 10 dias atrás estava em 497, né? E pro meu desespero e tristeza, o resultado, além de não ter aumentado, deu uma leve caída. Ali eu já vi que tinha alguma coisa errada. Me dei conta que eu não estava mais com nenhum sintoma. Os poucos sintomas que eu tinha tinham desaparecido. Eu apertava meu seio na esperança de sentir uma mínima dorzinha. E tava nada, tava normal. Alguns dias já eu não sentia cólica e só a dor de cabeça continuou. E eu esperando sentir enjoos a partir da sexta semana e nada. Eu tinha feito um grupo no WhatsApp com algumas mulheres da minha família, que era o Diário da Gravidez. E eu colocava todas as informações lá para não ter que ficar também passando de um em um e para manter todo mundo informado, acompanhando a gravidez comigo. E aí elas sabiam que eu tinha feito esse exame. Todos esses detalhes eu contava lá. E aí eu falei sobre esse resultado, que o Beto não tinha aumentado, ele tinha caído. E isso não era um bom sinal. E eu tentava me fazer de forte. Eu achava que estava sendo forte. E eu só falava, tá nas mãos de Deus, mas vamos nos preparando para o pior. Como se fosse... Mas eu não estava sentindo aquilo de verdade. Eu não estava me preparando para o pior. Eu não estava querendo aquilo. Como uma pessoa se prepara para o pior? Como você se prepara para uma coisa dessa? Eu dizia, eu tô tranquila, confiante. Todo mundo sabe que os 3 primeiros meses são incertos, tá nas mãos de Deus. E eu ficava repetindo aquilo, até pra mim mesma, mas a realidade era outra. No momento que eu vi aquele resultado, eu desabei. Meu marido chegou, eu tinha acabado de ver o resultado. Chegou feliz, como ele sempre chega, e já chegou tendo que me amparar, porque eu não conseguia parar de chorar. E
fui na emergência, assim que ele chegou, mal chegou, me viu desse jeito e a gente foi pra maternidade. Eu não tava sentindo nada, eu não tava com sangramento. Eu só tava com aquele resultado que deveria ter aumentado e não aumentou. Aí cheguei lá e expliquei isso. E a médica me levou pra fazer uma transvaginal. Ficou muito tempo procurando alguma coisa. E eu naquela angústia eu não tinha coragem nem de perguntar nada. O meu medo nesse momento, a partir do momento que eu fui pesquisar, beta não sobe, beta não evoluiu, sintomas sumiram, e aí a opção era aborto, as respostas, os resultados eram aborto ou gravidez nas trompas. E gravidez nas trompas é super perigoso. E aí meu medo já começou a se tornar esse. Eu já estava apavorada de ter uma gravidez nas trompas. E enquanto a médica examinava lá, depois de muito tempo examinando, eu até percebi que em 2 momentos ela ligou o somzinho lá pra ver se tinha algum batimento e tava tudo em silêncio. Ela ligou 2 vezes e desligou rapidamente. Disse que estava com dificuldade para medir o embrião. Estava com dificuldade para medir o embrião, que estava muito pequeno. Aí eu perguntei, mas está no lugar certo? A gravidez está no lugar certo? E ela disse que sim. Estava no útero, tinha um saco gestacional, a vesícula vitilínica. E estava tudo certo no lugar. Ali eu respirei um pouco aliviada. Dos males o menor. E ela disse que estava tudo certo, no lugar certo. E ela disse que estava tudo no lugar certo, mas que o embrião não tinha desenvolvido tanto quanto deveria. E aí ela chamou uma segunda médica e as duas ficaram lá mais um tempão analisando e falando coisas pela metade, meio que não querendo dizer alguma coisa na minha frente, mas eu já tinha entendido. E aí no final elas me disseram para repetir a transvaginal em 15 dias. Elas já sabiam que alguma coisa estava errada, elas só não queriam falar. E o protocolo é esse, né? Repetir, eu acho que até a 8ª semana, não sei, de 15 em 15, é uma coisa assim. Mas aí antes de sair eu perguntei, mas com tudo que vocês analisaram, o beta caindo, meus sintomas que sumiram, é um processo de aborto? Elas ficaram meio sem jeito, mas disseram que sim, que provavelmente era uma gestação que não iria evoluir. E daí em diante foi só choro por alguns dias. Eu mal consegui olhar no rosto das pessoas, tudo e nada era motivo para chorar. E eu saí daquela maternidade depois de ficar esperando esses pedidos que a médica passou do lado de uma gestante. Eu saí meio desorientada. Encontrei meu marido na recepção, não consegui articular muito bem meus pensamentos, fui explicar para ele, fui só jogando informação. E aí foram dias bem difíceis, que eu não tinha uma resposta definitiva, que eu tinha que aguardar para fazer a transvaginal, ao mesmo tempo que meu corpo não sentia nada, eu não tinha mais nenhum sintoma de gestação. E aí eu tinha uma consulta já marcada para o dia 30, na segunda-feira. E no momento que ela me atendeu, eu já fui jogando as informações, tudo de uma vez, uma confusão. Estava muito angustiada, nervosa. Ela pegou na minha mão, me acalmou. E foi por partes. E foi aos poucos, fazendo 1000 perguntas sobre tudo, toda a minha vida. E ela não chegou a dizer, olha, você tá perdendo, você não está grávida, você é um aborto. Ela não foi direta assim. Ela foi me explicando tudo com calma
E aí, mais calma, eu fui conseguindo absorver melhor as informações que ela estava passando. Me disse que é muito comum o aborto na primeira gestação e na maioria das vezes não tem como saber o motivo, geralmente alteração cromossômica e coisas que eu já tinha lido bastante, e que a opção por expelir em casa é a melhor, expelir de forma natural em casa é a melhor opção, e que por toda a experiência dela, esse processo acontece mais rapidamente quando a mulher aceita esse fato, ela entende que está passando por isso e aceita, que entende o processo e aceita o processo. E disse também que, infelizmente, só se investiga aborto depois da segunda ou terceira perda, que aguardar a expulsão em casa é doloroso, é difícil, mas que é a melhor opção. Que se eu sentisse dor e se eu quisesse eu poderia tomar um anti-inflamatório, e se eu sentisse que estava fora de controle, para eu ir para a maternidade. Eu tinha uma transvaginal para o dia seguinte, na terça-feira, e ela me disse para fazer e repetir o beta na sexta-feira. Então, eu saí da consulta mais tranquila, né, mais conformada, e no mesmo dia já começou a sair um corrimentozinho caramelo. Eu achei que era por conta da transvaginal que eu tinha feito uns dias antes, e elas tinham mexido muito, ficado muito tempo analisando lá. Eu achei que foi algum sangramentozinho e aquele corrimento caramelo era por conta disso. Mas não era, já era o início do aborto. E aí logo depois já começaram alguns pingos de sangue, vermelho, vivo mesmo. E aí eu tomei meu banho, massageei minha barriga e mentalizando: eu te libero, pode seguir, você tá livre. E esse sangramento foi aumentando aos poucos, e chegou o dia da ultra, e como estava com esse sangramento, eu mandei mensagem para a médica perguntando se eu teria que fazer assim mesmo ou deveria esperar porque estava com esse sangramento. E ela me orientou a aguardar em casa e remarcar a transvaginal para o fim de semana. Eu marquei para o fim de semana da semana seguinte, porque não tinha naquela semana. Eu só consegui para outra sexta-feira, para a sexta-feira da semana seguinte. E o dia seguiu com sangramento leve, umas cólicazinhas também bem leves, umas fisgadinhas uma vez ou outra, uma pressão no pé da barriga. No dia seguinte, 1º de junho, eu acordei com dor de cabeça, sangramento ainda leve, que mal sujava o absorvente. Ao longo do dia eu fui sentindo muita dor no estômago e muitos gases. E decidi me preparar para o que vinha. Eu não estava assim com tanto medo da dor em si. Eu já tinha lido muitos relatos que deixam a gente até assustada, mas serviu de informação. Meu medo maior era passar por esse processo, sofrer muito e no final não concluir, que não saísse tudo e eu precisasse passar por uma curetagem ou algum outro procedimento, que eu estava apavorada de passar por algum procedimento, de ter que ficar internada. Isso estava me apavorando. E aí eu fui na farmácia, comprei absorvente noturno. Eu achei que o sangramento seria, por tudo que eu li, o sangramento é bem forte. Comprei Buscopan para dor, comprei do mais forte, aquele roxo, e comprei água inglesa para ajudar no processo de limpar o útero. Isso foi tudo por minha conta.
pelos relatos e pesquisas que eu vi. Eu comprei por minha conta, não foi por indicação médica nem nada. Então, tudo que vocês forem fazer, procure um médico. Não faça que nem eu. E nesse dia eu também decidi fazer mais um beta, para ver se o HCG já tinha diminuído bastante, até porque eu estava com medo de tomar água inglesa antes do processo começar. As pessoas tomam para ajudar no processo, mas eu estava com medo de tomar antes, porque até então ninguém tinha chegado para mim diretamente, olha, você está no processo de aborto. Continuei com essa incerteza do que estava acontecendo comigo. E aí eu fiz esse beta, né, vários dias depois, e pro meu desespero ele não tinha caído. Ele tinha aumentado um pouquinho. Ainda estava na casa dos 4.000, estava errado, não estava normal. A gravidez não estava evoluindo, mas aquilo me deixou muito abalada. Já era final da tarde quando eu peguei esse resultado, eu fiquei abaladíssima. Queria ir para emergência, eu não sabia o que fazer, não sabia o que pensar. Mandei mensagem para a médica, não tive resposta, só que o sangramento já estava ficando forte. E eu fiquei naquele desespero, sem saber o que pensar, o que fazer, com medo de ir na emergência e acabar ficando internada, preocupada de por que o beta não continuou caindo, se tinha alguma, sei lá, gravidez desenvolvendo na trompa, passou mil coisas na minha cabeça. E na internet a gente lê muita coisa que ajuda e muita coisa que assusta demais. E aí eu lembro que depois disso eu fiquei com muita raiva dentro de mim, uma revolta que eu não conseguia explicar. A confiança em Deus em alguns momentos não era o suficiente. E a minha mãe e minha irmã sempre comigo durante todo o processo. Tentaram me acalmar, aquela sensação de impotência, de não ter controle sobre nada, de não saber o que estava acontecendo. E eu fiquei desesperada. Eram várias coisas indicando o aborto, mas nada era 100% que me desse uma certeza. E aí, depois disso eu fui me acalmando. Na hora do banho, mais uma vez, eu coloquei as mãos no meu útero, na minha barriga, massageando e falando, eu te libero, pode seguir seu caminho. E aí, na hora de dormir, eu conversei com Deus, eu entreguei meu útero nas mãos dele, pedi que ele fizesse o melhor por mim, que me ajudasse, que não soltasse as minhas mãos, que ficasse comigo naquele processo. Disse que eu estava com medo e que eu gostaria que tudo fosse o mais rápido possível e menos doloroso, mas que ele fizesse a vontade dele. Fui dormir. Às 5 da manhã eu acordei com cólica. Era uma cólica um pouco acima do meu normal da menstruação. Era constante e o sangue estava mais forte, já saindo alguns coágulos. A dor era forte, mas não era insuportável. Eu decidi não tomar o remédio até aquele momento, porque eu não queria que de alguma forma esse processo parasse ou diminuísse. Eu queria que tudo corresse naturalmente no seu tempo. Enquanto eu estivesse aguentando a dor, eu não ia tomar o remédio, para não alterar nada, para não interferir no processo de expulsão. Durou 5 horas. Por 5 horas eu me revezei entre me contorcer no sofá, me contorcer de dor e correr pro banheiro para fazer xixi. Dava vontade o tempo inteiro de ir pro banheiro. E o sangramento foi aumentando, mas não era nada exagerado, era como uma menstruação para mim. E às 10 horas o saco gestacional saiu. E é como a maioria diz, sente como se fosse um coágulo, alguma coisa mais densa, né? Uma coisa maior saindo. E eu vi o saco. Um pouquinho antes dele sair, a cólica deu uma apertadinha. Eu
meio que suei frio um pouquinho e me deu vontade de fazer o número 2. Eu fiz, dei a descarga. Quando eu me levantei para ir tomar um banho, aí eu senti aquela pressão de novo, voltei e o saquinho saiu. Meia hora depois ainda estava com um pouco de cólica, mas o estado geral tinha melhorado muito. E nesse dia lá, no fim da tarde, o sangramento já era bem pouquinho. Eu já comecei a tomar água inglesa e chá de canela para ajudar a limpar tudo. E na segunda-feira, no dia 6 de junho, o sangramento parou. Eu fiquei mais ou menos uma semana com muitos gases, doía muito. Eu tomava Luftal de 6 em 6 horas e depois desse tempo parou. Desde o dia que parou o sangramento, eu comecei a fazer algumas caminhadas. Eu acreditava até que ia ajudar nessa questão dos gases. Caminhadas leves. O saco gestacional saiu no dia 2. Na sexta-feira, dia 10, eu fiz um beta e já estava quase zerado, estava 80. E nesse dia, na parte da tarde, eu fiz a transvaginal. Eu já vinha me sentindo melhor dia a dia, depois da expulsão do saco gestacional. Mas esse dia em questão da transvaginal e do beta foi um dia bem difícil. Eu cheguei para fazer a transvaginal, eu nem conseguia falar direito com a atendente. O exame foi inteiro com lágrimas. Fiquei mal esse dia todo, mas por outro lado eu fiquei muito aliviada porque tinha saído tudo. Tava limpo, nas palavras do médico, tá perfeita. Perfeito seria se nada disso tivesse acontecido, mas naquela situação eu agradeço a Deus que tudo correu de forma natural, menos traumática possível. E, segundo a médica, eu já posso tentar de novo. Ela tinha me falado na consulta que, saindo tudo naturalmente, o processo correndo tudo bem, a partir da primeira menstruação, depois daquilo, eu já poderia tentar de novo. Hoje, dia 4 de julho, eu já menstruei depois do aborto. Esse vídeo já tá longo demais, eu vou contar no próximo sobre como foi a primeira menstruação depois do aborto e se eu vou continuar tentando uma gravidez ou não. Minhas considerações finais agora, minhas dicas para quem estiver passando por isso. Então vou ler aqui agora para ficar mais fácil. Resumindo, como começou? 6 pararam de doer, os sintomas diminuíram, as cólicas pararam, tive 2 sangramentos, o beta começou a cair, a transvaginal que eu fiz de 6 semanas e um dia, praticamente não se viu o embrião, só o saco gestacional e a vesícula vitelínica. Como começou o processo de aborto? Uma borrinha caramelo, um corrimentozinho caramelo, seguido de corrimento marrom, cólica leve, gota de sangue, um corrimento com sangue mais escuro, dor na lombar. Na madrugada, a partir do corrimento caramelo, na madrugada do 4º para o 5º dia, eu acordei com cólicas moderadas, fui ao banheiro e começaram a sair os primeiros coágulos. Na noite anterior eu pedi a Deus que me ajudasse com esse processo. Coloquei meu ventre nas mãos dele. Durou 5 horas a partir desse momento que eu acordei. Às 10 horas o saco gestacional saiu. Eu sangrei por mais 4 dias. Tive muitos gases e dor no estômago. No 6º dia, após saída do saco gestacional, já tive muco clara de ovo, né? Aquele com aspecto de clara de ovo. Acho que eu já estava entrando no meu período fértil, não sei. O saco gestacional saiu no dia 2 de junho, numa quinta-feira. E na segunda-feira, no dia 6, o sangramento já veio bem pouco e parou.
Na sexta-feira, dia 10, eu fiz a transvaginal, que constatou que estava tudo limpo. E coisas que eu fiz durante o processo de aborto. Eu fiz massagens durante o banho, com banho de água quente, né? Eu fazia massagem na barriga, meio que ajudando a descer e mentalizando aquelas frases de liberação. Comecei a escrever uma carta de despedida e agradecimento para o bebezinho. Me preparei, comprei absorvente, remédio para dor, um remédio para ajudar na limpeza do útero. Era uma forma de eu me sentir no controle de alguma coisa, preparada para alguma coisa. Desde quando começou o sangramento, eu fiquei de meia o tempo inteiro, aquecendo os meus pés. Eu li em algum lugar que isso ajudava. Tudo que eu li que ajudava, eu fiz. Não fiquei parada, deitada no sofá ou na cama. Fiquei ativa, andando, me movimentando, fazendo as minhas coisas. Não sei, eu achei que ficando em pé eu ia ajudar a gravidade, ajudar a descer. Não sei se faz sentido, mas na minha cabeça fez e eu decidi fazer assim. No dia que eu expeli, eu ajoelhei de frente pro sofá, apoiei meus braços assim, ajoelhada na frente do sofá, minha barriga ficava encostada no sofá e eu balançava o meu quadril para um lado e para o outro, porque isso aliviava a sensação de dor e ia massageando a minha barriga ao mesmo tempo. Quando a dor ficava mais forte, eu pegava um saco que eu tenho de gel, de água quente, botava ali e continuava ali massageando e balançando para um lado e para o outro. Não deixei de me alimentar, tomei meu café da manhã direitinho, mesmo que em alguns momentos eu precisei sair da mesa, me contorcer, me abaixar, me apertar, esperar aquela onda de dor passar ou aliviar um pouco, e eu terminei o meu café porque eu queria estar forte, preparada, porque eu não sabia o que estava por vir. Eu queria estar bem alimentada, minha pressão já é baixa, então não queria correr o risco de desmaiar no meio do processo. É muito difícil comer quando você está sentindo dor, mas eu eu me esforcei para me alimentar, não ficar de estômago vazio. E quando a cólica vinha, eu fazia força, eu não segurava, eu imaginei como se fosse um parto. Geralmente, quando eu sinto dor, eu contraio, seguro, mas nesse caso eu fazia força, meio que para ajudar a empurrar. Essas são as dicas do que eu fiz, que eu me lembro. Não sei se tem mais alguma coisa que eu não estou me lembrando agora. Isso funcionou para mim. Quando eu digo que infelizmente a gestação não foi para frente, a primeira coisa que algumas pessoas me falaram foi: caramba, por isso que os médicos dizem para não contar antes dos 3 meses. E eu mesma dizia isso. Quando a gente contava, eu mesma falava: a gente está contando, a gente contou assim que soube, mesmo sabendo que o ideal é esperar uns 3 meses e tal. E ninguém da família apoiava isso de esperar. Não, tem que contar assim e tal, não tem isso não, vai dar tudo certo. Eu não me arrependo de ter compartilhado desde o início. Foi uma época. Foi uma notícia muito comemorada. A gente recebeu muito amor. E quando eu souber novamente que eu tô grávida, eu vou contar de novo. Se eu tivesse passado por isso tudo sem o apoio das pessoas que estavam ali comigo,
teria sido muito difícil, muito mais difícil do que foi. Eu acredito que a minha melhora emocional se deu mais facilmente justamente por isso, por ter a família ali, o meu grupo de mulheres ali me ajudando, me apoiando, me acolhendo. E o que eu acho mais importante de tudo é chorar, é desabafar, é botar pra fora tudo que você está sentindo. Eu chorei dias inteiros e seguidos, com o apoio da minha família, com nenhum julgamento que eu tenha percebido, com nenhum questionamento, só amor, apoio, força. E nem por um segundo eu me arrependi de ter compartilhado essa notícia com todo mundo. Não me arrependo de ter colocado nas redes sociais também. Eu recebi muito apoio por lá. A gente tem que comemorar os momentos felizes e aprender a encarar esses momentos de tristeza, aprender a acolher o sofrimento do outro. Eu percebi muita dificuldade das pessoas de se aproximar nesse momento. E eu entendo, porque eu sou uma pessoa muito na minha. Dificilmente eu peço ajuda, mas se você tiver com algum conhecido passando por isso, alguma conhecida passando por isso, pergunte o que ela quer. Se ela quer ficar sozinha, se ela quer passar por esse momento sozinha, se ela quer companhia, porque eu sou uma pessoa que gosto de fazer as coisas na minha, sozinha, gosto de resolver meus problemas sozinha, mas nesse momento dessa perda, eu estava aberta, eu estava precisando e eu tive o apoio de quem eu precisava. Eu tive o abraço da minha irmã, que não me largou nenhum segundo em todo o processo. Apesar de ser mais nova, de, segundo as palavras dela, não saber o que dizer, sofreu muito, muito comigo, chorou comigo, minha família chorou, a minha mãe junto comigo também, à distância, não me largou. Eu fui muito bem amparada, muito apoiada, muito amada por esse grupo de mulheres e por Deus. Então, apesar desse momento triste que a gente não espera, a gente não deseja pra ninguém, passou. Eu achei que eu não ia chorar nesse vídeo porque eu tô me sentindo muito bem mesmo, graças a Deus. Já comecei a suplementar, a pesquisar já no começo pra tentar uma segunda vez. E bola pra frente.